Bom dia, gente. Bom, nós estamos aqui para mais uma aula, tá, gente? Dando início aí ao nosso terceiro bimestre e eu espero que, nas próximas a gente possa interagir melhor, já que na próxima semana a gente deve estar começando nossas aulas online, a pedido, de todos aí. Bom, gente, para começar, eu queria que vocês se ligassem no nosso cronograma. Vocês sabem que eu gosto de fazer a coisa bem marcadinha, nosso cronograma. Então, nesse bimestre, nós vamos ter 3 capítulos, o 7, o 8 e o 9. No capítulo 7, nós vamos ver a Ásia e paisagens naturais. Esse vai ser o nosso assunto do simulado. Vamos ter simulado, tá, gente? O capítulo 8 e o 9, o 8 vai ser a regionalização da Ásia e o 9, a Ásia e o espaço econômico. Esses dois aqui reservei para a nossa avaliação. Para lembrar vocês, as nossas atividades diversificadas vai ser composta de todos os exercícios, seja eles do livro ou complementares. Então, é importante vocês estarem fazendo, tá, gente? Não deixa de estar cumprindo aí com esse cronogramazinho. Bom, hoje, como a gente vai dar início, tá? Aqui está o continente asiático, bastante imenso, Ele é tão grande que ele foi regionalizado, como vocês viram lá que a gente vai estudar um capítulo sobre ele. E parte, já adianto a vocês, dessa regionalização a gente não vai estudar agora, a gente vai deixar mais para frente. Que parte, professora? Essa parte aqui, ó, que corresponde ao Oriente Médio. Tá? Essa parte aí a gente vai deixar mais para frente. A gente vai estudar bem essa outra parte aqui, tá? Para início, eu pensei em mostrar para vocês um pouco da história, no caso da formação desse continente, da ideia do continente. A Ásia é um dos continentes do mundo considerado mais extenso territorialmente, e também o mais populoso, já que nele se encontra a Índia e a China, que são os 2 países mais populosos do mundo. A Ásia é dividida em regiões geográficas para facilitar o estudo, certo? E essa divisão ela é importante para isso. Ao longo também dessa nossa aula eu botei essas imagens, para a gente se familiarizando com imagens sobre a Ásia. Aqui está a muralha da China, A Ásia é o maior continente em área territorial do mundo, mas boa parte desse continente está localizado no hemisfério norte. Logo, a gente tira que a Ásia é também um continente desenvolvido, Por ele estar boa parte dele no hemisfério norte. Então, ele é considerado um continente desenvolvido. Além de ser o mais extenso, também é o mais populoso, habitado nele cerca de 3/5 da população mundial, ou seja, se a gente dividir a população mundial, em 5 partes, 3 delas vai estar na Ásia. Então é muita gente. É multicultural, abrigando diversas culturas, etnias, religiões e tradições, ou seja, a Ásia é um lugar muito diversificado, não só em condições climáticas, geográficas, mas também vai estar numa diversidade muito grande com relação à cultura, à etnia, à religião, e às tradições. Muitos tradicionalistas. Aqui, a gente pode observar uma cadeia de montanhas na Ásia, com aí algumas casas. Geograficamente, o continente asiático é também muito diverso, No continente localiza-se algumas montanhas que estão entre as mais altas do mundo, como a gente vai ter o Monte Everest. O mais alto do mundo vai estar na Ásia. Grandes desertos, também vamos ter desertos lá, e também extensos rios, Então, vocês vão ver que geograficamente também ele tem uma diversidade muito grande, uma importância muito grande. Então, a Ásia é um continente interessante. Que boas praias, também, que vai haver um lugar também muito tropical, que são muito procurados por turistas por conta da tropicalidade da região.
O povo asiático corresponde a uma das civilizações mais antigas do mundo, iniciada há cerca de 4.000 anos. Olha só que interessante, né? 4.000 anos de existência em uma civilização. Então, é muito antiga. A economia e os governos também são bem variados, visto que o continente é composto por grandes números de países, cada um com suas particularidades. Aí a gente vai ver Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Japão, Índia, nós vamos ver a Mongólia, nós vamos ver muitos países, né? Entre esses são os mais famosos, mas vamos ver Singapura, vamos ver muitos, tá? Aqui mais uma parte de construções, como eles gostam de viver, né? Uma coisa bem natural, bem tradicionalista, meio em contato direto com a natureza, as construções em montanhas. O continente asiático é o berço das civilizações mais antigas do mundo, com datadas, né? Cerca de 4.000 anos, mas também é um lugar onde nasceram diversas religiões. E essas religiões são o quê? Monoteístas. O que são religiões monoteístas? Que acreditam em um único Deus e não mais ninguém, né? Como o cristianismo e o islamismo. São bastante tradicionalistas, monoteístas e bastante, eu vou dizer assim, dizimados no mundo, né? Diversificados. Foram bem... dizimados não, desculpa pela palavra, gente. Eu vou dizer expandido no mundo inteiro. As civilizações surgiram segundo as características de cada religião na Ásia, tá? Então, assim, a religião, ela também, na Índia, o budismo, o islamismo, né? E para cada país e cada característica de país, a sua religiosidade sendo expressa e respeitada, né? Algumas se formaram às margens de rios férteis, dos rios, enquanto outras nas estepes que eram habitadas por nômades, que avançaram para outras regiões do continente. Então, as características do povo, eles começaram a se desenvolver de acordo com as necessidades, né? Mas ambos sempre procuraram os lugares que melhor proporcionavam condições de vida. Aqui a gente pode ver, né, a forma de vida deles, plantações bem arcaicas. A gente pode observar aqui terraços de culturas de nível, né? Terraços de plantações de arroz, que é o carro-chefe da Ásia. Várias nações asiáticas possuem diversas formas de governo. Há governos comunistas, como o da China, e de outros países, né? E também há monarquias, como é o caso da Arábia Saudita, que depende dessa monarquia, né? E há governos democráticos, que estão bem à frente. Por exemplo, o Japão, né? O Japão é bem democrático. Então, vocês vão ver que politicamente e economicamente nós vamos ter de tudo. É um continente grande, abrange muita coisa, agarra muita coisa. É importante, né? Essa diversificação de governos gerou disputas, mas após a Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais, o continente vivencia conflitos militares e civis, principalmente a parte do Oriente Médio, que é asiático, né? Então, ele vai estar, sim, envolvido aí, principalmente nesses conflitos. Aqui um pouco mais da cultura asiática. O povo é enormemente diferente em árvores genealógicas, práticas e comportamentais habituais, como idiomas e crenças e religião. Então, cada um vai seguir o seu. Costuma se respeitar. Quando não é respeitado, vem os conflitos. Então, isso aí é o que vai estar gerando, tá? Assim, os chineses, que é a língua mais falada do mundo, e aí eu abro aspas. Por que a língua mais falada do mundo, professora? Simples. Se é uma população... um país super populoso, né, com mais de 3 bilhões de pessoas, então são 3 bilhões de pessoas falando a mesma língua. Então, é óbvio que é o país que vai ter a maior língua falada. Tá? O árabe, o malaio-indonésio, o japonês na Índia, o hindu, do urdu e o bengali. São algumas de muitas línguas faladas na Ásia. Quando o ponto de vista religioso é um berço das civilizações, né,
mais importante das religiões no mundo, que é o judaísmo, o cristianismo, e que foram fundados na Palestina. O hinduísmo e o budismo, que tiveram início na Índia, e o califado islâmico. Esse é o problema, né? O califado islâmico e outros estados muçulmanos que tomaram o Oriente Médio a partir do século VII. E isso aqui, ele é bem arraigado. E quando outros divergem deles, a confusão é maior. E aí a gente vai lembrar o quê? Que no Oriente Médio vai estar Jerusalém. Boa parte eu vou dizer assim, dos nascidos em Jerusalém, eles tinham como religião o judaísmo. E de repente veio o califado islâmico. Então, houve conflitos. Por isso que Jerusalém é a região de maior conflito. Isso também nós vamos ver, tá, gente? Aqui mais uma imagem bonita, os budistas aqui, né, admirando a paisagem dos seus templos. Bom, da população asiática podemos dizer que é formada por povos de raça amarela, contudo, calha grandes distinções físicas, né, os olhos puxados, o cabelo bom, né, linguísticas e culturais entre eles. Há também outros troncos étnicos, como o negro e o branco, predominantemente no sudoeste do continente Oriente Médio. Ou seja, muita gente pergunta, professora, tem negro no Japão? Tem, mas japonês não, certo? Os negros que tem lá, porque migraram para lá, porque foram levados para lá de alguma forma, foram para lá de alguma forma, mas não existe japonês negro, né? Os asiáticos negros existem, sim. E aonde eles estão? No Oriente Médio, certo? E não, vou dizer, no Japão, na China, nesses outros lugares. Olha que legal, gente. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, né? Vocês podem ver que são estátuas de pessoas, né? E a curiosidade deles é o seguinte, é que o imperador chinês, Qin Shi Huangdi, foi o pioneiro na junção dos territórios da China, né, sobre o poder de uma única dinastia. E eles são de dinastias. Ele foi responsável por diversas mudanças socioeconômicas. Essas linhagens governou de 2011 a 2006 a.C. E sua principal contribuição foi criar a concepção de um império na mentalidade desse povo, né? Ou seja, precisava ser imperialista. E quando ele morreu, aproximadamente entre 259 a 210 a.C., foi enterrado na companhia de um exército de soldados chamado Terracota, os quais tinham essa tarefa de cuidar de seu soberano na vida pós-morte, né? O conceito é arraigado na cultura espiritual dos chineses. São mais de 8.000 imagens de soldados e cavalos em porte natural. Vou logo adiantando a vocês, tá? É o seguinte, quando ele tinha 13 anos, esse imperador, ele começou a mandar fazer o mausoléu dele quando ele morresse. Ele morreu jovem, morreu aos 49 anos, mais ou menos. E aí, quando isso aconteceu, o túmulo dele já estava pronto. E ele pediu, né, que fosse feito aquelas esculturas. Deixa eu voltar lá para vocês. Ele pediu, aos 13 anos, que no mausoléu dele fosse construídas essas esculturas. E foi feito, que era para que o corpo dele estivesse resguardado com os soldados. Curioso, né? Mas ele fez isso, tá? Então, são estátuas, não pessoas que foi enterrado com ele, né? São estátuas que foram feitas. Isso antes de Cristo, tá? Esse achado foi em 1979, mais ou menos. Acharam o mausoléu dele com todas essas estátuas. Bom, gente, isso aí foi só um aperitivo para vocês darem início, né, aos estudos aí sobre a Ásia. Sei que Carlos deve estar morrendo de raiva, porque Carlos estava com ódio tão grande no começo da pandemia. Se eu pegasse o chinês, professora, por causa dessa pandemia, por causa desse vírus maldito, eu lembro dele falando isso na sala, mas beleza. Bom, Carlos, a gente vai ter que estudar a Ásia, tá? Só lamento. E
Espero vocês na próxima aula, tá? Fico feliz da gente agora ter um novo tipo de contato. Tá bom, gente? Beijos, tchau, até a próxima.